Yo ho, all hands hoist the colors high. Fala aí, galera, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez se encontrando para poder adivinha, falar sobre língua portuguesa. Sou Diego Moreira, professor de linguagens daqui do Elite, e hoje a gente vai analisar uma questão que tem tudo a ver com a sua prova. Essa questão fala sobre sintaxe. Sintaxe da língua portuguesa, para muita gente, acaba sendo um conteúdo de difícil entendimento pelo fato de a sintaxe não ter regra pronta. Ela vai depender do contexto, da posição, da funcionalidade de um termo. Entendi nada, Diego. A função de um termo não remonta à sua natureza apenas morfológica, mas vai depender do modo como esse termo aparece em uma ocorrência funcional da língua. Quero dizer que um mesmo substantivo como menino, ele pode ter duas funções totalmente distintas. Se eu digo, por exemplo, o menino chegou, perceba que este substantivo aqui, ele aparece em uma posição totalmente relacionada ao verbo. Quem é que chegou? O menino, professor. E esse o menino vai automaticamente funcionar como sujeito desse verbo. Mas se eu digo, por exemplo, dei o livro para ou ao menino, veja que eu troco a posição desse termo na oração e automaticamente, apesar de ele fazer referência, estar em contato, se integrando a um verbo, a sintaxe dele muda totalmente. Ele deixa de ser um sujeito, esse substantivo, e ele passa a ser o quê? Um objeto indireto, pelo fato de esse verbo aqui ser um verbo transitivo, direto e indireto. E aí, automaticamente, ele vai se relacionar a esse verbo. A questão de hoje, galera, é simplesmente sobre isso, mas não só sobre isso. Porque o legal de uma questão quando você tenta montar o gabarito é você tentar compreender também quais são os outros conteúdos de língua portuguesa que você pode trazer para dentro da questão. Escola Naval 2021 não é uma questão tão longe, a gente está em 2025, bem pertinho da gente. Leia aí comigo. Assinale a opção que apresenta a correta função sintática do termo destacado. Seria uma questão fácil se eu não precisasse trazer um outro conteúdo da língua portuguesa. Quando a gente olha para esse enunciado, a gente percebe uma coisa que é muito cara à sintaxe, que é o uso de hipérbatos. Em determinados contextos, lembra que eu estou pensando a partir de hipérbatos, que é quando eu coloco esses termos sintáticos, que tal como eu te mostrei, o seu uso faz com que eles tenham posições muito bem descritas, representadas no paradigma de um período, dentro de uma oração, mas eu, falante, sou livre para fazer o que eu quiser. Então eu posso pegar esses termos e fazer a sua o quê? Inversão. Posso trabalhar a inversão sintática. Ai, professor, eu morro de medo da inversão sintática e dessa figura de linguagem, né? Figura de linguagem sintática, que são os hipérbatos. Não é para você ter medo, porque se eu penso no OI e esse O.I, que seria a ordem indireta da língua, você só consegue perceber a ordem direta em oposição à ordem direta. O que seria a ordem direta sintática da minha língua? Seria eu trabalhar o sujeito, eu trabalhar a relação dele com o verbo, trabalhar o verbo com os seus complementos verbais, né? Complementos verbais aí que seriam os objetos,
e trabalhar os adjuntos, o quê? Adverbiais. Faltam alguns elementos sintáticos aqui, que são os adjuntos adnominais, que podem acontecer dentro de qualquer função sintática, e os complementos nominais, que também não têm um local específico. A gente ainda poderia ter o agente da passiva e o aposto acontecendo e podendo ser deslocados para qualquer lugar da sentença. O importante é você entender que nesta ordem direta, se eu desloco elementos, eu preciso automaticamente compreender que em determinados deslocamentos, sobretudo no deslocamento deste carinha aqui, eu vou ter, em determinados lugares, o uso da vírgula. E em outros lugares, eu posso ter o uso ou não da vírgula. No caso do sujeito, não vou ter o uso da vírgula, o que faz com que essa questão ela comece a crescer o seu nível de dificuldade. Mas bora ler para ver se a gente consegue resolvê-la? Que figura faria o elefante da loja? Resto exótico da fauna terciária ao longo do megatério em interrogação. Ele diz para a gente que o elefante da loja ele é objeto direto. Na verdade, ele nem diz que é objeto direto. Olha só, ele só coloca objeto. E aí eu vou ter que perguntar. A esse verbo, faria, né? Que figura faria? Perceba que quem faria é automaticamente quem? O elefante da loja. É como se eu dissesse para você, ó, o elefante, estou reduzindo um pouco esta função, faria o quê? A figura. Ele eliminou o artigo a, ele colocou somente faria figura. E o que ele fez para tornar essa sentença mais dinâmica para produzir a frase interrogativa? Ele pegou esta palavra figura, jogou para o início da sentença e fez o quê? Uma interrogativa colocando qual pronome aí? O pronome interrogativo. Que figura faria, manteve o mesmo verbo e colocou o termo elefante posteriormente depois. Você já entendeu que ele está falando aqui desse pérbato, dessa inversão sintática. Então eu automaticamente, ao olhar para essa alternativa, eu sei que essa alternativa está totalmente o quê? Errada. Quando eu olho para a letra B, de algo similar, a gente vai ter que partir também. Veja, naquele fundo de sacristia, escondida ou arredada, como se fora, olha que lindo, ainda traz aqui um pretérito mais que perfeito da língua portuguesa, que é aquele tempo que a gente constrói o passado através do passado, uma viagem quebrada cuja ausência do altar o decoro do culto exige, encontrei a cadeirinha azul, que guti-guti, cadeirinha aqui, que pode ter um afeto, uma construção de uma imagem afetiva e não apenas uma cadeirinha pequenininha. E ele diz pra gente que esse escondido arretada é um predicativo do sujeito. Quando a gente olha para esse predicativo do sujeito, como é que ele pode ser cobrado em uma prova ou do objeto? Predicativo em uma prova significa dizer que eu estou trabalhando da característica de alguém. É apenas uma outra forma de dizer característica e trabalhar isso sintaticamente. Tenho dois predicativos na língua portuguesa e tem um predicativo que a gente chama do sujeito. Para ele poder existir, eu preciso de um VL, de um verbo de ligação, um verbo de estado. Então eu vou dizer algo do tipo: Ana é legal. Perceba que este adjetivo legal que aqui aparece, ele cumpre a função de predicativo do sujeito. Uai, por quê? Porque eu tenho este verbo aqui sendo um VL, um verbo de ligação. Então eu tenho esta palavra dentro do meu predicado, fazendo referência
a um termo que está fora dele, ao sujeito sintático, que você já sabe. Para eu achá-lo, o que eu tenho que fazer? Apenas perguntar quem é que ou o que é que. Quem é legal? A resposta, escrita na sentença de mão beijada para você, vai ser o quê? Ana. E em segundo lugar, eu posso ter o predicativo que eu chamo do objeto. Esse predicativo do objeto pode aparecer tanto para o objeto direto quanto para o objeto indireto. Pode aparecer preposicionado ou não preposicionado, porque predicativo da língua portuguesa não é somente, anota aí por favor, o adjetivo. Eu poderia dizer Ana é professora. Palavra professora na língua portuguesa ela é uma palavra de origem o quê? Substantiva. Troca Ana por taça. Se eu escrevesse a taça é de cristal, nesse caso eu tenho um termo preposicionado de cristal, funcionando como uma locução adjetiva e tão igualmente construindo o quê? Um predicativo, nesse caso, do sujeito. Pois bem, voltemos ao tal do predicativo do objeto. Como é que eu faço na língua portuguesa? Se eu escrevo, por exemplo, considerei, quem considera, considera alguma coisa. Esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto e ele, para junto desse verbo, atrai sempre um objeto que é direto. Quem considera, considera alguém, considera algo. Então eu poderia dizer, considerei sua fala, fala aqui funcionando como um objeto direto, e eu construo, olha só o detalhe da língua, sua fala apropriada. Esse apropriado aqui funciona gramaticalmente como um adjetivo de qual termo? É o termo fora do predicado que a gente chamou lá em cima de sujeito? Claro que não, porque o sujeito desse verbo, quem é que considerei? Eu considerei. Perceba que esse sujeito, apesar de não estar expresso, eu consigo determinar através do quê? Da desinência verbal. A desinência presente dentro desse verbo considerei só pode se relacionar com a pessoa? Ao eu. Não está escrito, mas eu consigo chegar até ele. Que sujeito a gente está trazendo aqui? Aquele sujeito que a gente chama de sujeito oculto, sujeito desinencial ou ainda elíptico da língua portuguesa, que é o que não está expresso, escrito na sentença, mas eu consigo facilmente determiná-lo, tal como a gente vê aqui, tá? Mas olhando para cá, se eu tenho objeto direto, verbo, sujeito, eu não posso ter um termo voando, né? Esse termo que a gente acha que está voando, ele funciona como predicativo do quê? Do objeto. Professor, eu tenho dúvida, como é que eu vou perceber esse predicativo do objeto e eu não vou confundi-lo, anota aí, com o adjunto adnominal. Primeira coisa que você vai tentar fazer sempre é transformar esse objeto em um termo pronominal. Estou expandindo o significado da questão. Pense bem comigo. Se eu coloco um pronome, esse pronome que eu vou colocar nessa sentença seria qual pronome? O ou a. Por que eu sei disso? Porque todo objeto direto da língua portuguesa, anota aí, é o, a, os e as. Todo objeto indireto da língua portuguesa vai ser o quê? Lhe, lhes. Sobrando, dentro dos pronomes, eu vou ter o me, o te, o se, o nós e o vos, que são pronomes que podem ser tanto objetos diretos ou objetos indiretos. Nesse caso fica fácil. Como fala é um substantivo feminino, eu digo que considerei a. Perceba bem que se eu substituo esse a, o apropriada, ele agrega o valor e o entendimento já a partir desse pronome? Claro que não. Eu preciso manter na frase esse predicativo. Então é como se eu dissesse, considerei a apropriada. Esse apropriada fica de fora. No adjunto, ele não vai ficar, porque o adjunto, pelo fato de estar junto do substantivo,
ele automaticamente estará dentro desse pronome. Então, quando eu olho para esse tipo de construção aí, perceba, a imagem fora escondida. Qual é a característica do escondida? É a característica de um objeto? Claro que não, porque aí eu tenho um verbo de estado, um verbo de ligação, que seria o verbo fora. Esse predicativo, ele diz para a gente que acaba sendo um predicativo do sujeito, quando, na verdade, ele também pode ser considerado objeto? Ih, professor, eu acho que eu me confundi aí. Vamos, então, tentar montar essa sentença para saber se esse termo aí está correto ou está errado? Quando a gente percebe, né, esse escondida ou arredada, como se for uma imagem quebrada, se você não tiver a ideia original a qual termo na sentença ele se refere, é onde vai dar todo o problema dessa alternativa. Porque, veja, encontrei a cadeirinha azul. Qual é a característica da cadeirinha azul? Estar escondida ou arredada. Perceba que ele não se refere de modo direto ao termo uma imagem. Apesar de a gente ter aqui um verbo de ligação, que é o verbo fora, a relação desse termo não se faz direto à imagem quebrada. Ele automaticamente se conecta ao quê? A cadeirinha azul. Quando eu olho esse é a cadeirinha azul, eu percebo que eu tenho, tal como aqui abaixo, uma característica fora desse substantivo. Nesse caso, é um predicativo, mas não é um predicativo do sujeito. Ele acaba sendo um predicativo do objeto direto, cadeirinha azul. Na letra C, a gente tem: tinha um ar desdenhoso e fadigado de fidalgo elegante para quem os requintes de etiqueta e galanteios dos salões já são coisas velhas e comezinas. E ele diz predicativo do objeto, isso aqui ficou fácil, né? Se eu tenho o verbo de estado, que é o verbo são, eu não posso acreditar que isso seja um predicativo do objeto, porque esse verbo de estado ele não vai me dar um objeto. Ele automaticamente vai fazer de modo muito similar, tal como aqui, né? Ana e Marcos são legais. Esse verbo, sendo um verbo de estado, ele vai me dar um predicativo do sujeito. Caramba, professor, então tá ficando um pouco difícil. Na letra D e na letra E é onde eu vou fechar o meu gabarito. Concordo com você. Só que a gente não pode entregar essa questão de modo direto, a gente tem que analisar com cuidado. Deves preferir a paz do aniquilamento à glória de figurares numa coleção de objetos antigos. A gente tem que ter em mente que quando eu estou tratando, olha aí, mais uma vez, estas palavras que se chamam preposições, a gente está falando sobre usos, muitas vezes, regenciais. Tome cuidado com o verbo preferir. Quando eu olho para o verbo preferir, quem prefere, prefere na língua portuguesa algo a algo. Olha a preposição que eu uso. A algo. Esta preposição faz com que esse verbo seja um verbo VTD e I. Ou, se você preferir, um verbo bitransitivo. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto que? Indireto. No entanto, olha a preposição que eu uso para ele. Eu não posso dizer, por exemplo, quem prefere, prefere alguma coisa do que outra dentro do contexto formal. É essa preposição que a gente acaba usando. Ele diz aí que é um complemento nominal, fazendo você se enganar e acreditar que esse termo preposicionado regido pelo acento grave, né? A gente sabe que esse A na língua portuguesa ele traz o A mais A de artigo mais A de quê? De preposição, de que ele se liga a isso. Como é que eu poderia construir essa questão, essa alternativa, de uma outra forma e cobrá-la de um outro jeito? Eu poderia dizer que a glória de figurares, deves preferir a paz do aniquilamento. Eu poderia deslocar isso para o início da sentença, mas se eu deslocasse, tão igualmente continuaria sendo o quê?
um objeto indireto, não um complemento nominal. A diferença, e anota aí, é que o complemento nominal eu não posso fazer esse deslocamento pelo fato de ele depender do nome. Mas o objeto indireto, que é esse termo preposicionado, eu posso fazer esse deslocamento. Lembre sempre, se eu faço o deslocamento, eu tenho que obrigatoriamente colocar o quê? A vírgula. Ficou a tal da letra E. Perturbadora ela, né? Porque essa letra E, ela vai trazer para gente uma cobrança que muitas vezes nós falantes não estamos atentos. Representava cada qual uma dama do antigo regime. Perceba bem, quem é que representava cada qual ou uma dama? Quem representava é cada qual. A palavra cada, adicionada ao pronome qual, faz com que a gente perceba que juntos funcionam como quê? Acho que você já falou, né? Se eu olho para o verbo representa, ele é um verbo VTD. Quem representa, representa algo ou representa alguém. Nesse caso, eu represento o quê? A dama. E esta expressão aqui, formada por um pronome indefinido e um núcleo que é formado também por um pronome que é o qual, funciona sintaticamente como um sujeito. O importante é você compreender que eu não posso ter o sujeito dentro de uma oração sendo preposicionado, mas eu posso fazer um sujeito de diferentes formas. Eu posso fazer um sujeito formado por um pronome, eu posso fazer um sujeito formado por uma oração, eu posso fazer o sujeito formado por um verbo, neste caso substantivado. Como é que eu poderia, olha só, como é que eu poderia cobrar esse sujeito em uma prova? Eu poderia dizer, olhar é um sentido. Nesse caso, eu estou fazendo o olhar sendo feito a partir de um verbo substantivado. É um substantivo. Eu poderia fazer de outro jeito ainda. Eu poderia dizer assim, é preciso que olhar. E neste caso, eu estaria fazendo esse preciso que se olhe através de uma oração que é reduzida. Ou ainda fazer, ele é legal. Eu, o sujeito aqui, ele passa a ser composto por um pronome. Anote aí, sujeito na língua portuguesa pode ser composto e formatado e feito através de diferentes estratégias. Então, só para a gente poder fazer aquele resumo final e esperto dessa questão aí, que é um pouquinho difícil de ser feita. Lembre sempre, estou analisando sintaxe, eu estou analisando posição do termo, eu estou analisando a relação que ele vai ter com uma determinada palavra. Lembra que na letra B a relação dele é com a palavra lá no final da sentença e, sobretudo, com a disposição desses elementos dentro do paradigma da oração. Espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima. Beijo, galera! Yo.